Marina sempre acreditou que a dança era seu lugar no mundo. Desde criança, os palcos eram o único espaço onde ela sentia que podia existir sem pedir permissão. Mas naquela noite, em um festival universitário lotado, ela perceberia que nem sempre o talento é suficiente para protegê-la das injustiças. O auditório estava cheio, luzes vibrantes, câmeras de celulares levantadas e um burburinho ansioso. Marina ajeitava o figurino azul brilhante enquanto respirava fundo nos bastidores. Ela tinha esperado 3 anos por aquela chance. A primeira vez que apresentaria sua própria coreografia, inspirada em ritmos brasileiros com fusões contemporâneas. Vai dar tudo certo. Respira. Ela murmurou, tentando acalmar o coração acelerado. Mas nem todo mundo estava feliz com seu destaque. Em especial, Lia, a líder do grupo de dança, conhecida por ser perfeccionista e insegura quando alguém brilhava demais. Marina, disse Lia, aproximando-se com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Acho melhor você não se apresentar. A coordenação decidiu que sua coreografia não está alinhada com o tema. Marina congelou. O quê? Como assim? Eu entreguei tudo dentro do prazo. Ensaiei todos os dias. Eles aprovaram. Isso não é problema meu. A decisão está tomada. Lia respondeu, erguendo o queixo como se estivesse fazendo um favor. Antes que Marina pudesse reagir, o coordenador do evento apareceu, visivelmente desconfortável, como se estivesse sendo pressionado. Marina, infelizmente você não vai participar hoje. Pediram para você se retirar da área de apresentação. Me desculpe. As palavras bateram nela como um balde de água gelada. Expulsa. Na frente de dezenas de pessoas. Sem explicação real. Sem direito de contestar. Os olhos de Marina arderam, mas ela inspirou fundo, mantendo a postura. Ela não daria satisfação de ver ninguém comemorando sua queda. Enquanto ela recolhia suas coisas, uma voz masculina, calma, firme e inesperadamente familiar ecoou atrás dela. Com licença. Todos se viraram. Era Kyumin, o estudante coreano recém-transferido, conhecido por ser reservado, quase silencioso. Ele era do time de música, não do de dança. Ninguém esperava que ele se envolvesse. Mas ali estava ele, caminhando até Marina com uma expressão séria que chamou a atenção até das câmeras. Por que ela está sendo retirada? Kyumin perguntou, encarando o coordenador. Isso é uma decisão interna, o homem gaguejou. Decisão injusta. Kyumin completou sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para fazer a plateia silenciar. Ele olhou para Marina, um olhar de alguém que não a conhecia, mas que parecia enxergar tudo. Se ela não se apresentar, eu também não apresento a música que compus, disse ele, cruzando os braços. E farei questão de explicar ao público o motivo. O público murmurou. Câmeras começaram a filmar. Lia ficou pálida. Marina, surpresa, só conseguia pensar em uma coisa. Por que ele está fazendo isso por mim? E antes que a discussão explodisse, o coordenador suspirou, derrotado. Está bem. Marina, você pode se apresentar. Kyumin deu um passo para trás, como se dissesse, agora é com você. E foi naquele instante, entre o caos, o medo e uma voz que finalmente a defendeu, que Marina sentiu algo novo nascer, algo que ela ainda não sabia nomear, mas que mudaria tudo. Marina voltou para os bastidores com as mãos tremendo. Ela não sabia se era pela humilhação que quase sofrera ou pela forma como Kyumin surgira como um escudo inesperado. Seu coração ainda batia rápido, não só de alívio, mas de algo que ela não entendia completamente. Enquanto os outros dançarinos se preparavam, Marina se posicionou para o início da apresentação. O palco parecia maior do que nunca. As luzes mais intensas. As palavras de Kyumin ecoavam dentro dela como uma força invisível. Quando a música começou, tudo ao redor desapareceu. Era só Marina, seu corpo e aquilo que ela mais amava fazer. Ela dançou com precisão, emoção e uma intensidade que fez o público prender a respiração.
Cada movimento parecia uma resposta silenciosa a tudo que tentaram tirar dela. Cada passo era um grito de liberdade. E quando terminou, com o peito arfando e o suor brilhando sob os refletores, o auditório veio abaixo. Aplausos, gritos, filmagens por todos os lados. Ela quase chorou. Ao descer do palco, ainda ofegante, encontrou Kyu-min encostado na parede do corredor, segurando um copo de água. Ele ergueu o olhar quando ela se aproximou. "Você foi incrível", disse ele, simples e sincero. Marina sentiu o rosto esquentar. "Obrigada, por tudo. Se você não tivesse falado, eu teria ido embora." Kyu-min deu um meio sorriso, tímido, mas profundo. "Não gosto de injustiças. E não gosto quando alguém tenta apagar o brilho de outra pessoa." Marina apertou o copo de água nas mãos, tentando disfarçar o impacto daquelas palavras. "Você não me conhece. Por que se importou?" Ele hesitou por um instante, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. "Às vezes, a gente reconhece a verdade antes mesmo de conhecer a pessoa." O silêncio que se instalou entre eles não foi desconfortável. Foi quente, cheio de algo que começava a se formar sem que nenhum dos dois percebesse totalmente. Mas o momento foi interrompido quando Lia apareceu, claramente irritada, mas tentando manter a postura diante de outras pessoas. "Parabéns pela apresentação, Marina. Mas não pense que isso muda alguma coisa no grupo." Kyu-min deu um passo à frente, como se estivesse prestes a responder, mas Marina colocou a mão em seu braço. Um gesto leve, mas suficiente para fazê-lo parar. "Não se preocupe, Lia. Eu não preciso provar nada para você." Lia engoliu o cico e saiu. Kyu-min virou-se para Marina impressionado. "Você foi forte." "Eu aprendi com alguém que não aceita injustiças." Ela respondeu, olhando diretamente para ele. Por um instante, os dois ficaram ali, capturados um pelo outro, como se o mundo tivesse diminuído apenas para os dois juntos. E Marina percebeu algo pela primeira vez. A segurança que sentia ao lado de Kyu-min era diferente, nova, perigosa e bonita. E aproveita e me conta nos comentários, você teria coragem de enfrentar alguém como a Marina enfrentou? Ou ficaria do lado de quem te defendeu, como Kyu-min? Quero saber. A semana após o festival foi diferente para Marina. Por mais que tentasse seguir a rotina, algo pairava no ar. Uma mistura de expectativa e medo. Desde o dia da apresentação, ela e Kyu-min estavam cada vez mais próximos. Conversavam após as aulas, tomavam café juntos e até ensaiaram uma performance conjunta que ele sugeriu, dizendo que adoraria unir música e dança, do jeito que só ela conseguia fazer. Mas quanto mais ela se aproximava dele, mais notava uma sombra escondida atrás de seus olhos calmos. Numa tarde chuvosa, enquanto os dois caminhavam pelo campus, Kyu-min recebeu uma ligação em coreano. Ele se afastou alguns passos, falando baixo demais para que Marina entendesse, mas alto o suficiente para ela sentir o peso nas palavras. Quando ele voltou, o sorriso estava presente, mas frágil. "Era só família", disse, desviando o olhar. Marina não insistiu, mas algo dentro dela apertou. Naquele mesmo dia, Marina foi surpreendida por um convite inesperado. O coordenador queria que ela fosse a coreógrafa principal do próximo evento cultural da universidade. Um projeto grande, oficial, e exatamente o que Lia sempre quis. Quando a notícia se espalhou, o clima no grupo de dança mudou. Algumas pessoas parabenizaram Marina com sinceridade, outras apenas disfarçaram a inveja. Lia, no entanto, não disfarçou nada. "Você acha que vai segurar essa responsabilidade? Isso não é um festivalzinho, é um evento profissional." "Por isso mesmo, eu vou me dedicar", Marina respondeu,
firme. Veremos. Mas o que Marina não esperava era o que aconteceria minutos depois, quando encontrou um envelope pardo jogado por baixo da porta da sala de ensaio. Dentro, um pendrive e uma frase: "Você precisa ver isso antes que seja tarde demais." Confusa, ela conectou o pendrive no computador da sala de ensaio. O vídeo carregou. A tela mostrou Lia conversando com 2 outras integrantes, e Marina sentiu o sangue gelar ao ouvir a conversa. "A gente conseguiu tirar a Marina do festival porque o coordenador deve um favor pro meu pai. Aquela apresentação precisava ser minha, e teria sido, se aquele coreano idiota não tivesse se metido." Marina levou a mão à boca. Ela sabia que tinha algo errado naquele dia, mas não imaginava que fosse tão sujo. Mas o vídeo não havia acabado. E o melhor de tudo é que o coreano nem vai ficar aqui por muito tempo. A bolsa dele foi cortada. Ele só não sabe ainda. O coração de Marina quase parou. Bolsa cortada? Kyumi ir embora? A garganta dela fechou. As lágrimas vieram antes mesmo que ela pudesse segurar. O vídeo terminou e o mundo de Marina virou de cabeça para baixo. Naquela noite, Marina procurou Kyumin. Achou-o sentado no banco do jardim interno da universidade, olhando para o céu como se buscasse respostas. "Kyumin", ela disse com a voz embargada, "por que você não me contou?" Ele abaixou o olhar. O silêncio dele foi a confirmação que Marina temia. "Eu não queria te preocupar", ele respondeu finalmente. "E também não queria aceitar que fosse verdade." Marina sentou ao lado dele, mas sentia que um abismo se abria entre os dois. "Quando você iria embora?" ela sussurrou. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar um pecado. "No final do mês." Marina sentiu o chão desaparecer. "Eu não queria que isso afetasse o que estamos construindo," ele disse, olhando nos olhos dela com vulnerabilidade crua. "Mas eu não esperava sentir tudo isso por você tão rápido." As palavras dela ficaram presas na garganta. Eu não posso te perder assim," Marina murmurou, finalmente deixando as lágrimas escaparem. Kyumin segurou o rosto dela entre as mãos, enxugando cada lágrima com cuidado. "Eu também não quero ir," ele disse com a voz falhando. "Mas algumas coisas eu não posso controlar." Marina sabia que o momento estava chegando. A despedida. O fim do que mal havia começado. Mas antes de aceitar isso, ela jurou a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para lutar por ele, por eles e pela verdade. Enquanto os dois se abraçavam no silêncio da noite, uma certeza ecoava dentro dela. Esse amor não podia acabar assim, não sem lutar até o último capítulo. Marina sentiu o coração batendo no ritmo de um relógio que estava prestes a explodir. A notícia da partida de Kyumin tomava cada segundo dos seus pensamentos, cada espaço da sua respiração. Ela não estava pronta, não quando tinha acabado de descobrir o quanto ele significava em sua vida. E pior, Lia e seu jogo sujo tinham acelerado esse fim. Mas Marina não era mais a garota que aceitava injustiças em silêncio. Na manhã seguinte, determinada, ela foi direto à direção acadêmica com o pendrive nas mãos. Mostrou o vídeo, explicou tudo. Desde a sabotagem no festival até o impacto que isso tivera no programa de intercâmbio. Os olhares chocados dos coordenadores diziam tudo. "Isso precisa ser revisto imediatamente", afirmou a diretora, levantando-se da mesa. "E o caso dessa aluna também." Marina não sabia o que iria acontecer, mas sabia que tinha feito a coisa certa. Enquanto isso, Kyumin arrumava suas malas no dormitório. Tudo dentro dele gritava para ficar, mas ele não tinha escolha. Ou achava que não tinha. Quando ouviu batidas na porta, imaginou que fosse um amigo vindo se despedir. Mas quando abriu, era ela.
Marina estava ofegante, como se tivesse corrido o campus inteiro, os olhos brilhando não só de emoção, mas de uma certeza ardente. Kyumin, ela disse, segurando a porta antes que ele pudesse desviar o olhar. Sua bolsa foi restaurada. Ele congelou. O quê? Ela disse. Ilia vai responder por tudo. A universidade viu o vídeo, viu como você foi envolvido injustamente e... Eles querem que você fique. Eles querem você aqui. Kyumin levou alguns segundos para processar. A mala aberta, a passagem impressa, a incerteza. Tudo parecia evaporar da mente dele. Kyumin, ela sussurrou. Você mudou minha vida. A expressão de Kyumin mudou. Ele caminhou até ela devagar, como se ainda precisasse confirmar que aquilo era real. E quando tocou o seu rosto, Marina fechou os olhos, como alguém que finalmente encontra o lugar onde pertence. Você mudou minha vida, ele disse, a voz baixa e trêmula. Eu não sabia que era possível alguém entrar tão fundo no meu coração em tão pouco tempo. Marina segurou a mão dele. Então fica e deixa a gente descobrir até onde isso pode ir. Ele não respondeu com palavras. Respondeu puxando-a para um abraço firme, profundo, cheio de tudo o que eles não conseguiram dizer nas últimas semanas. Os dois ficaram ali, no meio do quarto bagunçado, como se o futuro inteiro tivesse sido pausado só para eles respirarem juntos. Dias depois, o evento cultural finalmente aconteceu. Dessa vez, com Marina como coreógrafa principal e Kyumin como compositor convidado. No palco, quando ela dançou a coreografia final, criada especialmente para a música que ele escreveu, era impossível não perceber. Os dois estavam ligados. Nas escolhas, no destino, na coragem de enfrentar o que parecia impossível. E quando se encontraram no backstage depois da apresentação, Kyumin sorriu daquele jeito que Marina a conhecia tão bem. Posso te confessar uma coisa? Ele perguntou. Sempre, ela respondeu. Eu escrevi essa música pensando no dia em que te conheci, no dia em que você foi empurrada para fora e escolheu voltar para o palco mesmo assim. Você me inspirou antes mesmo de eu saber seu nome. Marina sentiu o coração disparar. E você me mostrou que vale a pena lutar quando alguém acredita na gente. Eles se aproximaram, devagar, como se o final tivesse sido escrito só para permitir aquele momento. O beijo aconteceu como um suspiro, suave, cheio de sentimento, mas com a intensidade de uma promessa silenciosa. Uma promessa de começo. Porque apesar de fechar o capítulo mais difícil que viveram, estava claro. A história deles estava só começando. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você acha que Marina e Kyumin conseguem viver esse amor no longo prazo? Ou acha que ainda vão enfrentar muitos desafios culturais e emocionais? Quero saber sua opinião.